Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Este livro aqui eu li para comentar um pouquinho com vocês a questão da literatura pós-ditatorial, pensando agora sobretudo na questão da literatura de distopia. Esse daqui então foi um romance publicado pela primeira vez em 1981 e é aquele tipo de romance que faz com que a gente fique pensando no nosso futuro de uma maneira muito mais aterradora do que aquela proposta lá pelo Zero. Tanto que eu costumo colocar na minha cabeça as coisas da seguinte maneira. Para mim esse daqui é meio que uma continuação do Zero, que é outro romance também do Inácio de Loyola Brandão e que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele lá embaixo. Eu costumo dizer que esse livro é meio que uma sequência do Zero, porque ele é, para mim, digamos, o resultado de todas aquelas ações que a gente viu sendo descritas lá no Zero. Para mim, elas vão desaguar naquilo que o Inácio de Loyola Brandão cria aqui dentro deste livro, que também é uma distopia e que vai falar sobre a destruição do Brasil. Eu acho que essa é a melhor maneira de explicar, assim, com poucas palavras, do que é que fala este livro. Esse livro fala de destruição do Brasil e é justamente por conta disso o que nos remete aqui ao título do livro, né, que é Não Verás País Nenhum. Esse livro ele foi produzido e publicado durante aquele momento de início da abertura política, da transição política após a ditadura, lá no início dos anos 80, que era uma época extremamente marcada pela volta da esperança ou de algo que poderia ser esperança. Só que aí vem o Inácio de Loyola Brandão e lembra para todo mundo que as coisas não são tão fáceis assim, que os efeitos da ditadura seriam muito mais duradouros do que aquilo que as pessoas estavam pensando que fosse. Então não tinha nada com que a gente... claro, as pessoas deveriam ficar felizes por conta desse início de abertura política, mas ainda assim elas não deveriam se enganar, porque afinal de contas, aquele havia sido um processo extremamente tacanho dentro da nossa história política e econômica e social e cultural, e as consequências disso seriam drásticas, sobretudo quando a gente pensa aqui dentro deste romance. E é curioso porque a distopia ela nasce como um subgênero da ficção científica, e é mais ou menos isso que a gente vai ter aqui. Essas várias... O tom distópico que o Inácio de Loyola Brandão coloca neste livro é muito mais próximo daqueles vistos em distopias, digamos, clássicas, do que aquele que ele utilizou, por exemplo, no Zero, que eu comentei um pouquinho lá com vocês. Porque aqui o futuro distópico ele é um futuro de outra ordem. Aqui a grande questão desse romance é que, ainda que motivado por razões políticas, o cenário que vai ser descrito aqui nesse romance vai ser muito mais... vai apelar muito mais para uma questão da destruição ecológica do país. E é isso o que me amedronta aqui. Eu tinha relido esse livro fazia bastante tempo já, mas eu me lembro que há uns 2 anos ou coisa que o valha, a gente teve aquela crise hídrica, sobretudo nos estados aqui do Sudeste, né? Então, sempre que eu via alguma coisa sobre essa questão da crise hídrica, eu me lembrava automaticamente deste livro, porque ele fala basicamente das consequências ambientais das ações do homem em busca de um progresso desenfreado. E daí você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com o contexto da ditadura? Tudo, meu caro amigo gafanhoto. Por quê? Porque com aquela ideia toda do milagre econômico, o que você tinha era um discurso que visava para o Brasil um futuro brilhante, um futuro imerso em tecnologia, e o que o Inácio de Loyola Brandão mostra aqui pra gente é que esse futuro fracassou, sobretudo por conta do advento da ditadura. Então o que a gente vai ver aqui, a exemplo do que a gente viu naqueles outros livros sobre essa mesma proposta, né, da literatura pós-ditatorial, como a gente viu no Quarup, quando a gente viu no Sempre Viva, no Bar Dom Juan e etc., a gente vai ter um núcleo de personagens que vão nos dar a carga mais individual do romance, e a gente vai ter um contexto maior
que é o contexto nacional. E nesse contexto, a gente vai acompanhar então aqui no Não Verás País Nenhum uma realidade marcada pela crise hídrica, e essa crise hídrica afeta sobretudo o estado de São Paulo, que é o lugar para onde as pessoas estão indo com mais frequência aqui dentro da história. Você tem uma realidade marcada pelo esgotamento dos recursos naturais, pelo caos, pela fome, pela miséria, pela destruição, por doenças cada vez mais estranhas e mais inexplicáveis, por crianças que nascem por um número de crianças que nascem cada vez mais com algum defeito de formação, não é defeito de formação que fala, com má formação ou coisa do tipo. Você tem uma realidade marcada pelo aquecimento global, assim, exagerado. As pessoas literalmente morrem de calor aqui. E tem uma das cenas, que é uma das cenas mais famosas aqui deste romance, que fala da questão de que o lixo se empilha em várias colinas e o sol é tão forte que ele consegue apodrecer um cadáver em poucas horas. Então é mais ou menos esse o ambiente que vai ser descrito aqui pelo autor aqui durante esse romance. E mais do que isso, você também tem uma realidade marcada por comidas extremamente artificiais, pela ausência quase total de vida animal e vegetal. Tem uma cena aqui em que a gente acompanha a derrubada da última árvore do território brasileiro. Você tem a existência de drogas, de substâncias químicas que são introduzidas no organismo das pessoas para que elas ajam todas da mesma forma, para que ninguém tenha nenhum ato subversivo ou coisa do tipo. Então veja que são todas questões que estão presentes em várias daquelas distopias mais clássicas que a gente conhece, como O Admirável Mundo Novo, 1984, Fahrenheit 451 e todas essas outras distopias aí que já são, acho que obrigatórias para quem gosta desse gênero. Você também tem a repressão e a falta de incentivo às manifestações populares. Então, por um lado, você tem o governo reprimindo essas manifestações e por outro você tem grande parte da população falando: ah, isso não vai levar a lugar nenhum, ah, fazer esse tipo de coisa não só vai dar dor de cabeça, só vai atrair a ira do governo e esse tipo de coisa. Enfim, você tem essa população com medo constante de ser denunciado por qualquer pessoa e por qualquer motivo que, enfim, que possa parecer um pouco suspeito, um pouco subversivo. Você tem uma realidade marcada pelo racionamento de água e de energia elétrica. Você tem a existência nessa sociedade, ela tem um bilhete e você só pode sair de casa com esse bilhete, porque se você for pego circulando sem ele, você vai preso. E também se você perder ele, você não pode mais voltar para sua casa. Você tem as pessoas sendo constantemente vigiadas umas pelas outras e por órgãos desse governo totalitário, que se chama aqui o esquema. Você tem essa truculência policial e essa corrupção cada vez mais evidente dos políticos que são vendidos para as grandes empresas multinacionais. Você tem também, é muito engraçado como que ler uma coisa dessa hoje em dia assim, é assustador. Mas enfim, você tem também outra coisa que me chama bastante atenção aqui, pensando nos nossos dias correntes. Você tem um dado que é o seguinte: para que se pudesse recuperar a economia nacional aqui, o governo vende aquilo que hoje a gente conhece como o território do Nordeste. Então toda aquela parte nordeste do país é vendida para essas multinacionais, os nordestinos são expulsos e daí eles vêm todos para o estado de São Paulo, só que o estado de São Paulo é movido por pessoas separatistas, sabe? Então assim, que nem uns grupos que a gente vê por aí hoje em dia. Então as pessoas do estado de São Paulo não querem se misturar com a gentalha do resto do Brasil, então o que eles fazem? Eles constroem uma cerca ao redor do estado e daí, ao longo de toda essa cerca, você tem aqueles acampamentos de refugiados. O que nos fazem lembrar, o que pelo menos me faz lembrar daquelas várias ondas de refugiados que estão tendo lá pela Europa, fugidos da Síria e de todo aquele lugar lá. Então veja que é um romance
que você lê e você vê o que está acontecendo hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, e não tem como você não se assustar, não tem como você olhar para isso e falar assim, ah, isso não tem nada a ver. Não, tem muita coisa que ele diz aqui e que está acontecendo hoje em dia ou que já aconteceu. Então, assim, é aquele tipo de livro que ele vai se tornando cada vez mais assustador, porque se na época ele foi considerado um pouco absurdo demais, hoje em dia ele é extremamente possível de acontecer assim de uma hora para outra. Mas enfim, você tem também esses grupos de militares chamados civilitares que estão ali a mando do governo para espionar, implementar os instrumentos repressivos desse governo totalitário e para cuidar da proteção e da segurança desses seus convivas ali nessa sociedade da distópica cidade de São Paulo. Outro dado que também chama bastante atenção é o fato de que a Amazônia aqui ela virou um grande deserto, então todas as árvores foram derrubadas e toda a área que era antes da floresta amazônica virou grandes desertos, e isso tudo em nome do progresso. Tanto que a situação é tão absurda que esses vários desertos são considerados ali a nona maravilha, a oitava maravilha do mundo. Mas enfim, por conta de todos esses absurdos e por conta da má gestão do Estado, porque o Estado ele não dá conta de suprir as necessidades básicas dessa população, o número de pessoas que começam a frequentar igrejas cada vez mais fajutas e que enganam na cara dura é cada vez maior. Então esse desespero acaba acarretando em um crescimento do número da população que é religiosa, ou que se diz religiosa, ou que pelo menos frequenta essas igrejas que prometem mundos e fundos depois que a gente morrer. E você tem basicamente a classe, o extrato da população que não tem qualquer emprego, então são pessoas que moram na rua ou que moram em abrigos feitos pelo governo. Você tem os burocratas, você tem os militares e você tem aquelas pessoas que desenvolvem múltiplas funções apesar de só receberem para uma só. Tudo isso escrito lá em 1981 e não tem nada a ver com a nossa realidade de CLT sendo rasgada e jogada no quinto dos infernos. Então nada disso se relaciona com o que a gente está vivendo hoje, certo? Então veja aqui, o que o Inácio de Loyola Brandão faz aqui nesse romance é falar de todas essas questões de uma maneira extremamente gráfica. Então assim, tem algumas descrições aqui que elas são tão realistas que você quase sente o cheiro ali da podridão. Você começa a sentir o calor lendo algumas dessas páginas aqui. Então assim, não é um romance agradável de ser lido, não é um romance fácil de ser lido, justamente por conta disso. O Inácio de Loyola Brandão aqui, ele optou por uma estrutura um pouco mais, digamos, coesa, ou pelo menos um pouco mais tradicional, no sentido da estrutura mesmo do texto. Ele não faz aqueles vários experimentalismos que ele havia feito lá, por exemplo, no Zero. E dentro desse romance, então, nesse contexto individual dessas personagens, o que nós temos é a história do Sr. Souza, que é um sujeito que está, o Sr. Álvaro Souza, que é um sujeito que está ali com seus 55 anos. Ele é casado com uma mulher chamada Adelaide, e ele é um professor de história que foi obrigado a se afastar de sua função porque ele falava, dentre outras coisas, de política na sala de aula. Ele tentava conscientizar os alunos dele de algumas questões que não eram as mais benéficas para a manutenção do Estado, tal qual o Estado queria se manter. Então, justamente por conta disso, eles baixaram um decreto que proibia esse tipo de... Meu Deus! Eles baixaram um decreto que proibia esse tipo de educação mais voltada para o pensamento crítico, por exemplo, de filosofia, de sociologia, de história e tal. E daí então eles obrigaram o Sr. Souza a se aposentar e se afastar dessa sua função. Quando o romance começa, isso já aconteceu há um bom tempo, e agora ele tem um serviço extremamente inútil. Ele trabalha em uma empresa que confere erros tipográficos em documentos gerados por máquinas
que não erram nunca. Então ele passa o dia inteiro ali olhando aqueles documentos, sabendo que ele nunca vai encontrar um erro, porque essas máquinas, elas nunca cometeram e estão programadas para nunca cometerem qualquer tipo de erro tipográfico. Então o serviço dele, ele só está ali para conseguir ganhar o seu ordenado. Tudo poderia estar muito bem na vida desse sujeito, ele estava vivendo a vidinha medíocre dele ali, todos os dias, levantando todo dia no mesmo horário, pegando o mesmo ônibus, cumprimentando as mesmas pessoas, chegando sempre no horário no serviço, fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo faz o dia inteiro. Até que um dia, quando ele está dentro do ônibus, ele começa a sentir uma coceira na palma da mão. E quando ele olha para a palma da mão, ele vê que na palma da mão dele tem um buraco. E daí, a partir do momento em que a gente tem essa história desse buraco, a coisa muda totalmente para a vida deste sujeito, porque esse buraco começa a chamar a atenção das outras pessoas, ele acaba chegando algumas vezes atrasado no serviço, ele se recusa a procurar ajuda médica porque ele tem medo de que ele chegue no médico e o médico o denuncie, porque aquilo é muito suspeito, uma pessoa aparecer com um buraco na mão de uma hora para outra. Então ele não vai no médico, começa a chegar atrasado no serviço, daí o que acontece? Ele é demitido. Uma vez demitido, tudo começa a ir de mal a pior na vida desse sujeito, porque a Adelaide acaba abandonando ele, acaba pegando tudo de valor da casa e indo embora. As poucas coisas que tinham na casa acabam sendo tomadas por esses grupos de civilitares que invadem a casa do senhor Souza para poder se refugiar, não, mas para poder fazer ali um quartel-general, digamos assim, porque os civilitares foram acionados uma vez que aqueles vários refugiados que estavam fora de São Paulo conseguiram romper esses bloqueios e conseguiram tomar a cidade. Então eles estão ali ocupando todas as ruas da cidade de São Paulo. Então a situação desse personagem vai ficando cada vez mais difícil. Então ele perde o emprego, ele perde a família, que era a mulher dele, ele perde a casa, que é tomada pelo governo, e daí o que ele faz? Ele pega as poucas roupas que ele tem e vai viver no lixão, e daí a coisa vai piorando cada vez mais. Então assim, é aquele tipo de livro que quando você pensa que vai acontecer uma coisa boa, não acontece. Acontecem coisas boas aqui em alguns determinados momentos, não vou falar o que acontece, não vou falar quando, não vou falar porquê, mas coisas boas acontecem, mas sempre que acontece uma coisa boa, você já fica até assim, ai meu Deus do céu, vai acontecer uma desgraça agora, porque as coisas estão indo para um lado positivo. E daí você vai ter que ler o livro para saber como que se desenvolve a história deste personagem. O Inácio de Loyola Brandão tem um conto em que ele pelo visto, ele desenvolveu a ideia do conto aqui nesse romance. Se não me engano, o conto se chama O Homem com um Buraco na Mão. Eu acho que é fácil de você encontrar ele pela internet. Caso eu encontre, eu vou deixar ele linkado lá embaixo. Porque nesse conto a gente vai acompanhar a história desse sujeito que um dia vai pegar o ônibus e ver ali um buraco na mão. Só que, é claro, as coisas que acontecem com aquele personagem não chegam nem aos pés do que acontece aqui com o pobre do seu José ao longo aqui deste romance. Então, e antes, e é claro, depois que ele vai morar ali naquele lixão, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, lá com o José do Zero, ele acaba entrando para o submundo, ele acaba entrando para uma vida mais perigosa, digamos, porque ele começa a se revoltar contra esse sistema, ele acaba se envolvendo com um grupo de contrabandistas de comida, porque não era todo mundo que tinha acesso à alimentação nessa realidade descrita aqui. Então ele acaba se envolvendo com grupos que acabam fazendo esse serviço meio que contra a lei, esse serviço ilegal. Ele acaba sofrendo algumas consequências drásticas por conta disso. E enfim, é uma desgraça seguida da outra. Então o romance ele vai se passar nessa época, que é uma época chamada época da grande... tem um nome para isso. Grande locupletação, se não me engano. Locupletação. Alguma coisa assim, é uma palavra meio esquisita. E essa grande época da locupletação ela é marcada por uma realidade em que a ditadura não acabou. A ditadura aqui, ela deu uma amenizada durante os anos 80, mas depois ela voltou com força total. E essa realidade aqui, ela é o resultado de tudo aquilo que veio com o advento
da, da, da ditadura. Então tudo é comandado aqui por esse governo totalitário chamado de esquema. E a coisa mais interessante sobre este romance aqui é que, ao contrário lá do Zero, ele vai extrapolar esse contexto meramente ditatorial. Você tem essa realidade que é uma realidade que tem as suas raízes fincadas nesse problema da ditadura, mas o Inácio de Loyola Brandão ele constrói uma coisa para além disso. Outra coisa aqui muito importante que vale a pena ser dito novamente é que essa destruição ambiental ela é movida por uma desestabilização social, econômica, política e cultural do país, de modo que de um país que é governado por uma elite que distribui muito mal e porcamente as poucas riquezas do país, e uma elite que tem ações extremamente truculentas e que vai aos poucos tirando todos os direitos políticos e civis dessas pessoas aqui. Então ele mostra que a ditadura ela tinha um potencial para causar mudanças irreversíveis, como de fato causou na nossa realidade brasileira. Mudanças irreversíveis, não só no campo da política, da cultura, da economia e da sociedade mesmo, mas até mesmo mudanças geográficas, né? Mudanças, digamos, climáticas e geográficas na nossa realidade brasileira. E isso é descrito assim, sem nenhum tipo de dó. É claro, por ser um livro distópico, ele tem assim, ele exagera bastante as coisas, mas eu acho que é justamente nesse exagero que ele acerta, porque quando a gente olha assim, a gente pensa, ah não, isso é tudo muito exagerado. Aí a gente assiste o jornal e vê que não é muito exagerado. Então ele foi escrito no início do processo de abertura e de transição política, que marca lá o fim da ditadura, o abrandamento da tortura e da censura, a anistia, a volta dos exilados, tudo aquilo que já havia sido descrito pelo Antônio Calado aqui no Sempre Viva, é mais ou menos nesse contexto aqui que o Inácio de Loyola Brandão vai produzir esse livro. E esse livro ele funciona como uma crítica extremamente bem camuflada e extremamente certeira a todo esse sistema ditatorial que as pessoas estavam vendo que já estava se abrandando, mas que o Inácio de Loyola Brandão mostra que, olha, por mais que esteja se abrandando, a gente não pode se esquecer de que todos esses horrores aconteceram e que provavelmente continuarão acontecendo se a gente não tomar alguma decisão. Então, exemplo do que aconteceu lá nos outros livros, como eu falei para você, a gente tem essa estrutura macro histórica, macro estética, digamos, quando a gente vê esse contexto histórico sendo transposto aqui para o romance, mas a gente também tem aquela microestrutura quando a gente vai acompanhando ali as ações desses personagens. Outra coisa que vale a pena eu dizer aqui para vocês, apesar dele se fincar muito naquela ideia toda da literatura distópica, não espere um livro com muitas ações, com batalhas, com coisa. Não. O que a gente tem aqui é um livro onde esses personagens, eles não podem fazer nada. Então é isso que eles vão fazer. Sabe assim? Não vai esperando um final surpreendente, porque, nossa, uma reviravolta. Não, não vai ter isso. Sabe assim? O final. Quando você lê atentamente o livro, você já percebe o que vai acontecer no final dele. Sabe? Então, assim, geralmente eu vejo as pessoas que leem esse livro. Ah, eu não gostei muito do final porque eu esperava uma coisa revolucionária. Não, não é revolucionário. Porque ele estava falando: olha, filho, isso daqui é a realidade. Não é brincadeira isso, não. Sabe assim? Ele não via de fato. Claro, existe um tom meio que de esperança, mas ele é muito dissolvido ao longo de toda a narrativa. Então, veja, se as pessoas elas não podiam agir, não espere ações dessas pessoas, ok? O autor ele vai nos mostrando essa realidade, muitas vezes por meio de memórias desse personagem que vai o tempo todo relembrando como as coisas eram e como elas estão hoje em dia. Enfim, então ele mostra como que essa realidade política e histórica vai repercutir na individualidade, vai repercutir na vida e nas memórias desses personagens, sobretudo lá do Sr. Souza e das poucas personagens que a gente vai acompanhando para além dele. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui nesse romance é que ele começa com um decreto de, não sei se vai dar para vocês verem aqui,
Mas enfim, esse decreto aqui, ele é de 9 de julho de 1760. E nesse decreto aqui, o rei, que eu não estou encontrando o nome dele aqui, mas o rei havia proibido o uso exagerado de recursos naturais. Ou seja, ele está falando, olha, isso daqui é uma coisa que a gente via ontem, que você está lendo hoje sobre algo que vai acontecer amanhã. A exemplo do que ele havia feito aqui no Zero, quando ele fala que é um romance pré-histórico, mas está sendo lido hoje sobre uma coisa que vai acontecer amanhã num país qualquer da América Latina. Então é justamente por isso que eu enxergo esses dois livros aqui como uma sequência, digamos. Então se você lê o Zero, eu recomendo que você já engate a leitura ali no Não Virás País Nenhum. Só que é aquilo, prepare-se porque não são romances delicados. Ainda mais quando você pensa que são romances que se passam na nossa realidade. Sabe, que tem muito do Brasil aqui. Por mais que você possa extrapolar os limites territoriais do Brasil, tem muito sobre a gente aqui. E eu acho que esses livros eles me causam tanto medo quanto lá o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Aquele é um romance que toda vez que eu leio, eu fico até mal depois, porque eu fico extremamente assustado com tudo aquilo. E é mais ou menos isso que acontece sempre que eu me lembro das histórias desses dois romances aqui. Certo? Então fica aqui a dica, vou repetir, romances fundamentais da nossa literatura. Se você aí gosta de todas aquelas distopias aí, seja elas essas distopias mais novas, aquelas outras distopias mais clássicas, eu acho que vale a pena você dar uma chance para esses dois livros, porque são, primeiro, são coisa nossa, e segundo, são coisas que nos dizem muito respeito, e eu acho que por isso que vale a pena, além de serem livros extremamente bem escritos, então acho que vale a pena você dar uma conferida neles. Certo? É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. E tchau.